Oi, pessoal. Um vídeo direto ao ponto, sem edição, para responder de uma vez por todas as vantagens e desvantagens do carregamento rápido de celulares, smartphones. Também vale para notebooks, até mesmo para carro elétrico. Afinal, todos utilizam a mesma tecnologia de bateria, que é a bateria de lítio. Então, as características, os pontos positivos e negativos são exatamente os mesmos. O que muda é a questão da capacidade de cada um dos aparelhos, né? Começando aqui pelas vantagens, obviamente a redução do tempo de carregamento, então não dá para negar, um carregamento rápido, turbo, tem vantagens no dia a dia corrido, quer dizer, você precisa dar uma carga rápida no aparelho, precisa ficar esperando 2, 3 horas para ele atingir uma carga alta, você em questão de 20 minutos, meia hora, consegue atingir 50, 70% de carga e já utilizar praticamente por todo dia, então tem uma vantagem muito grande. A gente tem, por exemplo, um carregador com 30 watts de potência, ele consegue carregar um smartphone de 0 a 50% em 30 minutos. Isso é uma bateria de 5.000 mAh. A gente tem um caso, por exemplo, da Xiaomi que disponibilizou um carregador de 120 watts, que é capaz de carregar um celular em pouco mais de 20 minutos. Um absurdo, né? E uma outra vantagem é que esse tipo de carregador tem se tornado um padrão de mercado e muitas marcas, Samsung, Motorola, já incluem esses carregadores turbo na caixa junto do aparelho. Claro que a linha de entrada normalmente eles seguram, mas os intermediários para frente já vem com um carregador turbo na caixa. Eu peguei como exemplo aqui o da Xiaomi, que é um absurdo de carregador, né? 120 watts, carrega um celular em menos de 20 minutos, em pouco mais de 20 minutos, na verdade. E de uma forma um pouco mais racional, olhando a Motorola, principalmente para o nosso mercado aqui no Brasil, um carregador de 33 watts é capaz de carregar um celular em uma hora, né? O que eu considero um tempo excelente, né? Então eu acho que um carregador de 33 watts, 40 watts, até mesmo os de 20 watts, tá de bom tamanho. Dificilmente a gente vai precisar de algo como 120 watts que a Xiaomi disponibiliza aqui. As desvantagens, né? Esse tipo de carregamento rápido, ele de fato danifica a bateria do smartphone, do notebook e até mesmo as baterias grandes de carros elétricos. Isso diminui a vida útil do aparelho, claro que eu estou falando a longo prazo, não é, puta, eu estou usando agora, em 6 meses eu destruí a bateria do meu celular, nada disso. Você vai perceber isso daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, daqui 3 anos em algumas situações, né? E por que isso? Porque o carregamento rápido ele gera calor na bateria, ele gera aquecimento. E aquecimento é tudo que a bateria que não pode ter numa bateria, né? Quando há o aquecimento, há uma degradação da bateria. Existem diversos estudos aqui na internet, é, estudos sérios que comprovam a degradação da bateria em detrimento ao calor. Quando você faz uma carga lenta, ele gera pouco calor. Portanto, você tem um ciclo completo de carga, porém você não tem aquecimento. Quando você tem uma carga rápida, você tem um ciclo completo de carga, mas você tem um aquecimento, que gera uma degradação e uma diminuição da vida útil da bateria. Isso gera ciclos de cargas, de recargas mais frequentes. O que que significa isso? Se você carrega uma bateria de um celular lenta, que não gera calor, é uma carga de qualidade. Então, por exemplo, o seu smartphone consegue rodar um vídeo em alta definição por 6 horas. Se você fizer uma carga lenta, ele vai durar 6 horas. Se você fizer uma carga rápida, mesmo com 100% da bateria, e você rodar esse mesmo vídeo, ele vai ter uma autonomia de 4, 5 horas. Ele vai ter uma autonomia menor, né? Ou seja, a qualidade da carga, ela é pior quando a carga é rápida, né? E- então, o resumo disso é que você precisa carregar mais vezes quando você utiliza um carregador rápido. E nem todo aparelho, obviamente, aceita o carregamento rápido, isso depende do modelo. Hoje em dia, a grande maioria aceita, mas existem diversos modelos, principalmente de entrada, que não permite. Aqui, por exemplo, uma pesquisa bem rápida no Google, né? O resultado por inteligência artificial, mas ele faz uma busca em diversos artigos. Ele diz claramente, né? A questão do carregamento rápido em baterias de lítio
ele resulta em degradação da bateria e aumento de temperatura, que é exatamente o que eu tentei simplificar aqui nesse slide para vocês. Tá? Como conclusão, utilize preferencialmente carregadores lentos. Carregadores lentos, que eu digo, no máximo de 10 watts de potência ou 2 amperes de carga, né? Então aqueles carregadores antigos, se eu pegar aqui, por exemplo, esse da Samsung, que puta, aqueles Galaxy mais antigos, todos eles vinham com esse carregador, ele carrega em torno de 1.500 mAh, 2.000 mAh, dependendo do modelo. Você consegue carregar um smartphone de 5.000 mAh em torno de 4 horas, 4 horas e meia. Aí você pode me dizer assim, pô, mas eu não tenho 4, 5 horas, né? Cara, carrega quando você tá dormindo, né? Quer dizer, você vai dormir, coloca do lado da cama esse carregador lento e deixa ele dar uma carga completa no seu celular, uma carga de qualidade que não vai gerar calor. Não faz o menor sentido você colocar um carregador turbo na tomada no momento que você está indo dormir. Você vai dormir por 5 horas, por 6 horas, e você precisa carregar o celular em 30 minutos? Você não precisa, você pode carregar por 4 horas sem problema nenhum. Então, o meu conselho para você evitar essa degradação da bateria, utilize carregadores lentos, preferencialmente. Né? E, se possível, carregue o seu celular até 85% e evite que ele chegue a 0%. Isso daqui é uma regra. Ah, meu celular chegou a 100%. Ah, meu celular chegou a 0%. Isso pode acontecer dezenas de vezes, até centenas de vezes, e a degradação será pouca. O problema é quando isso acontece todos os dias. Daqui um ano, você teve mais de 300 cargas dessa maneira, e isso resulta numa degradação importante. A prova disso é que os próprios fabricantes celulares têm disponibilizado funcionalidades no celular, no Android, principalmente, no caso da Apple, o iPhone tem uma solução parecida, que ele limita a carga do celular em 85%. Ele dá avisos quando a bateria está abaixo de 20%. Então, eu até separei aqui alguns exemplos. Se a gente olhar a própria Samsung, né, no site oficial dela, ela tem um recurso de proteção da bateria no Android, onde ele limita a carga em 85% da capacidade. Ou seja, a Samsung sabe dessa degradação, por isso que ela disponibiliza isso. Então, se você tem um celular da Samsung que tem essa funcionalidade, faça uso dela. Ah, puxa, eu vou perder 40 minutos de autonomia a cada recarga. Eu acho que vale. Se você está numa viagem, algo a trabalho, vai pegar um voo, tá numa situação que é difícil carregar, obviamente, desliga isso, deixa chegar a 100%, não tem problema nenhum. Mas no dia a dia, limite a 85%. Né? É um bom negócio. A Motorola tem uma solução parecida. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, aonde ele limita a carga em 80% e ele só vai carregar os outros 20% para chegar a 100 quando você tiver num horário próximo de você tirar da tomada. E por que ela faz isso? Porque quando o celular chega a 100%, a gente fala que ele fica no ponto de flutuação do carregador. Ele fica monitorando, né? A partir do momento que baixou de 100%, ele vai lá e dá uma carga. E sempre naquela faixa que é uma faixa de maior degradação, que está acima dos 85%. Por isso que a Motorola pensou nessa solução, a Samsung pensou em limitar em 85%, os notebooks, por exemplo, da Samsung têm essa funcionalidade, ele também limita a 85% e promete uma longevidade nas baterias do notebook. Então isso não é mito, isso é uma realidade. Né? Utilize carregadores turbos eventualmente, lógico, como eu mencionei, puta, é uma necessidade, vou viajar, etc. Utilize, sem nenhum problema, sem dor na consciência. Dê preferência a cabos de qualidades do que carregadores. Né? Até mesmo os carregadores genéricos, eles não geram tantos problemas como dizem por aí. Né? O que acontece é que um cabo de má qualidade, ele não mantém uma velocidade constante de carga. E isso é muito ruim para o aparelho e para a bateria. Então, por exemplo, se você tem um cabo original e ele está carregando a 2.000 mAh, ele mantém 2.000 mAh constante durante todo o período de carga. Se você tem um cabo paralelo, ele começa em 2.000 mAh, dali a pouco cai para 1.000, dali a pouco cai para 300, depois sobe para 2.000, ele fica oscilando, né? E isso não é legal. O carregador em si não tem nenhuma inteligência, né? Ah, o carregador
genérico não tem proteção, o carregador genérico força a carga mesmo quando chegou a 100%. Nada disso existe, porque o carregador original não tem nenhum tipo de inteligência. A inteligência está no aparelho celular. O celular é inteligente para saber que chegou a 100% e ele para de carregar. Tanto é que se você tem um cabo USB, você carrega em qualquer entrada USB, não necessariamente num carregador de tomada. Você pode colocar numa saída USB de um videogame, de um computador, e ele carrega normalmente. Então não há uma restrição, o carregador tem que ser X. Né? É óbvio, prefira carregadores originais, os carregadores lentos mais antigos, aqueles da Samsung, Motorola, são excelentes, utilizem eles, e os carregadores turbos, utilize o que vem na caixa original do aparelho, é sempre a melhor opção. Mas se você está numa situação que você tem um genérico, faça a utilização dele, não há nenhum prejuízo em relação aos originais. E por fim, essas dicas podem aumentar em 60% a vida útil das baterias, isso vale também para notebooks e carros elétricos. É interessante que eu sugiro vocês utilizarem esse aplicativo, para quem não conhece, um aplicativo chamado Ampere, para Android. Infelizmente, para Apple, para iPhone, não tem esse aplicativo. Aliás, a Apple não tem nenhum aplicativo para medir a velocidade de carga. Todos os aplicativos são ruins e muito distantes da realidade. Esse Ampere, ele é extremamente preciso. Né? A partir do momento que você abre o aplicativo no Android, coloca o cabo para carregar, ele te fala exatamente a velocidade de carga. Nesse caso aqui, ele está mostrando 660 mAh. É aquilo que eu estou mencionando, né? Uma carga lenta, eu considero até 1.500 mAh. Né? 2.000 mAh ainda dá para considerar uma carga lenta. Quando é uma carga turbo, é 4.000 mAh, 5.000 mAh para cima. Né? Tem casos que chega a 7, 8.000 mAh. É onde gera um aquecimento muito grande na bateria e no celular, causando a degradação. Então faça os testes com os carregadores mais antigos que vocês têm. Tente chegar aí numa 1.000 mAh, tá de ótimo tamanho. Coloca ele para carregar toda a noite nesse carregador e você vai ter uma longevidade aí na sua bateria. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida pode incluir nos comentários e tamo junto. Grande abraço.